Salve! E aí, meus bacanos, consegue adivinhar do que se trata o vídeo de hoje? Isso mesmo, ReZero, aquele anime onde o protagonista sofre por todo mundo para obter o melhor final após inúmeras tentativas através da perseverança, num mundo repleto de waifus lindas e com muito sofrimento psicológico, terror e dor para nós assistirmos, né? Com esse vídeo de hoje eu venho aqui relatar como se deu minha relação com ReZero, né? Como eu virei um grande fã do anime, uma pessoa que consome essa obra até hoje, que ama de todo o coração. Tanto que eu acredito que ReZero é um dos meus top 3 animes favoritos. Se não é o primeiro, tá no mínimo no top 3. E eu espero que isso nunca mude, porque o impacto que ReZero teve na minha vida foi realmente impressionante, sabe? Onde nenhum outro anime conseguiu alcançar. Tanto que ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal, em questões como até de motivação pro dia a dia. Tudo começou lá por volta de 2016, quando o anime ainda estava sendo lançado, né? Era a primeira temporada e eu lembro que eu tinha aquelas notificações de que a temporada estava sendo lançada episódio por episódio. E eu lembro que eu olhei aquele título assim, eu fiquei ReZero, cara, Hajimeru Isekai Sekatsu, mas isso aí é o nome de um anime ou é um nome de um feitiço de invocação? Não basta o protagonista ser invocado, eu vou ser invocado também? E eu olhei aquilo e fiquei pensando, nossa, é um anime de um cara que vai comprar um miojo e na volta da casa ele é transportado para um mundo com garotas lindas, com muito sofrimento. A vida dele mudou completamente, agora ele só sofre, 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 sofre. Se ele já tava achando ruim antes, agora ele vai achar pior, né? E pra quem não sabe, eu não comecei gostando de ReZero. Na verdade, eu comecei odiando. Eu tinha meus 13, 14 anos na época, e eu lembro que eu só gostava de ver anime onde o protagonista era apelão, que o protagonista era o mais forte, que dava uma surra em todo mundo. Afinal, eu tinha acabado de assistir, por exemplo, Tokyo Ghoul, Bleach, Dragon Ball, Naruto, e os protagonistas ali davam uma surra em todo mundo. E eu pensei que o Subaru não seria diferente. Eu pensei, não, ele tem magia de elemento sombra ainda, né? Então, ele vai dar uma surra em todo mundo, porque quando o protagonista tem magia de sombra, ele dá uma surra em todo mundo, né? É assim que a lógica funciona. Esse era meu pensamento de quando eu era criança, né? De quando eu tinha ali meus 14, 13 anos. E ReZero começou assim me decepcionando muito, sabe? Naquela época. Tanto que quando chegamos no episódio 18, que tem aquela linda declaração, eu dropei ali. Por quê? Porque eu fiquei frustrado com a rejeição que o Subaru fez. Aquilo me deixou tão frustrado que me fez dropar o anime. E eu não quis mais assistir depois daquilo. Eu era um daqueles Renfag na época, né? Pra quem não sabe, Renfag era o apelido que a gente dava pra quem era muito fã da Ren, mas eram aqueles fãs mais chatos na época, sabe? Que isso era super comum. 2016, na época do lançamento do anime ali, a Ren era top waifu de todos os animes. Ela era top 1 disparado. Todo mundo amava a Ren e todo mundo odiava a Emilia. Era até algo engraçado de se ver, mas isso é algo que aconteceu porque, digamos que o anime meio que injustiçou um pouco a Emilia, né? Cortando algumas coisas dela. Mas também porque eu acredito que muitos naquela época deviam estar pela mesma faixa de idade que a minha e não tiveram a capacidade de compreender muito bem a obra, que nem eu. Eu fui lá e peguei e dropei, né? Aí como que eu voltei a assistir ReZero, né? Como que eu tive minha reaproximação com o anime? Como eu tive a minha reconciliação? Porque eu comecei odiando, né? Eu comecei odiando o Subaru, a Emilia. Nem se fala dos outros personagens, né? A única personagem que eu gostava era a Ren. E por volta de 2019, 2020, que eu ainda estava usando aquele app maldito chamado Amino. E eu tenho certeza que a maioria de vocês já usou esse app ou já instalou em algum momento da vida. Lá eu conheci um cara que ele era muito fã do Reinhard e me explicou o quão absurdo e apelão o Reinhard era, né? Que ele tinha proteção divina contra fogo, contra sombra, contra água, proteção divina pra ressuscitar, proteção divina pra ser o melhor espadachim, proteção divina pra fazer tudo, né? O cara tem poder pra mudar o mundo inteiro e não faz isso por conveniência do roteiro, né? E eu lembro que quando eu assisti na época o Reinhard, quando ele apareceu, eu pensei, nossa, finalmente um personagem poderoso! Ele pode ser o protagonista, troca o protagonista, eu não quero mais o Subaru, eu quero o Reinhard como protagonista. Era uma coisa que realmente acontecia bastante, né? Porque, pô, o Reinhard, ele era aquele estereótipo de protagonista, né? Porque era realmente muito frustrante ver o Subaru fraco, ele não conseguia resolver as coisas por conta própria, ele não tinha poder pra isso. Aquela cena do castelo lá onde ele é humilhado e, nossa... Eu nem posso entrar muito em detalhes porque pode acabar sendo spoiler, né? Apesar de ser coisa da primeira temporada, que eu acredito que a maioria, ou pelo menos praticamente boa parte dos que estão assistindo esse vídeo já devem ter assistido essa primeira temporada, né? Enfim, chegou lá por volta de 2020 e começou a lançar aquela segunda temporada, né? Onde estreou a Ekidna e algumas outras bruxas. E eu lembro que eu tava olhando a tela inicial de um app de animes que eu tinha, até que eu olhei ali, ué, ReZero, cara, Hajime Seikatsu, esse nome não é meio estranho.
Aí eu fui ver uns 3 episódios que tinha ali na época e eu acabei gostando muito. Só a opening, a abertura ali já me chamou muita atenção, porque ela tinha uma vibe diferente, aqueles frames ali dos pais do Subaru e tal. E eu olhei, caramba, esse anime não é tão ruim, será que eu julguei mal? Eu assisti aqueles 3 episódios, fui lá, conversei com aquele cara do Amino, né, o meu amigo lá que eu tinha, e ele me recomendou o canal do Barusu. Então, eu tenho que fazer essa menção especial ao Barusu, agradecer a ele, porque foi um dos que mais me incentivou, digamos assim, e me ajudou a entrar nessa comunidade de ReZero, né, tipo... É algo que eu acho que eu nunca tive a oportunidade de dizer diretamente a ele, mas eu lembro que quando eu me inscrevi no canal dele, ele tinha uns 7 mil, 9 mil inscritos. Era uma época bem curiosa até, porque, vou dizer pra vocês, o nome nem sempre foi Barusu, era Subaru Animes. Ele fazia uns vídeos de explicações mais informativos, né? Por exemplo, os poderes do Subaru. Aí você olhava lá, Patracha. Patracha é um poder do Subaru. Compreensível. E 2020 foi o auge da pandemia, né? Ela começou ali por volta de 2019. Em 2020 a coisa ficou mais agravada, o pessoal estava em busca da vacina. Então foi tudo aquela coisa mais EAD, né? Então tempo muitos de nós tinha sobrando, né? Meu caso, por exemplo, eu só estudava e o resto do tempo eu tinha livre. E eu tive bastante tempo para consumir sobre ReZero, para ler a novel de ReZero, para comentar sobre, para assistir os vídeos do Barusu, para assistir o anime. E eu lembro que depois que eu terminei de assistir aqueles 3 episódios da segunda temporada, eu gostei bastante. E eu pensei, cara, eu acho que eu vou reassistir toda aquela primeira temporada novamente. Ali já tinha a versão Director's Cut, né, que foi publicada depois. E ela era uma versão que basicamente... É uma versão que basicamente pega 12 ali, os 24, 25 episódios de ReZero e comprime ali em 3 episódios, né? Com mais ou menos uns 40, 50 minutos assim, de duração cada um. Com exceção do primeiro, porque se não me engano o primeiro episódio já era estendido, né? Já era um episódio maior. E depois que eu assisti o anime, novamente, a minha perspectiva mudou. Eu comecei a gostar bastante de ReZero, né? Eu achei o Subaru um protagonista bom. Eu achei a Emilia até que uma personagem decente. Eu comecei a entender melhor qual era o propósito, a trama de ReZero, né? Como que as situações se desenrolavam. Quem estava certo, quem não estava. Porque na época que eu assisti, apesar de eu não gostar do Subaru, na primeira vez que eu assisti, eu apoiava ele em tudo. Quando ele tem aquela briga, uma discussão com a Emilia lá, eu falei, não, o Subaru tá certo, a Emilia que tá errada, a Emilia é chata, a Emilia não presta. Porque eu era aquele fã da Ren, né? Eu era aquele fã chato, né? Então isso acontecia. Depois que eu terminei de ver de novo a primeira temporada, eu fui assistir aqueles extras, né? O Frozen Bonds, que conta sobre o passado da Emilia, e aquele Memories Snow, que conta uma historinha paralela, né? Que eles estão meio que se divertindo num concurso, assim, de fazer bonecos de neve que tem na mansão do Roswell, né? São 2 episódios extras que eu acho muito bacanas, né? Que eu até recomendo pra quem não assistiu assistir. E quando eu assisti aquele Frozen Bonds do passado da Emilia, foi ali que eu comecei a gostar muito da Emilia. Porque eu comecei a ver mais sobre a personagem, entender sobre o passado dela, por que ela é assim, por que ela tinha aquela relação com o Puck. E é ali que eu me apaixonei pela Emilia, sabe? Eu assisti Frozen Bonds e fiquei apaixonado. Então aí eu já tinha 2 waifus prediletas praticamente, né? A Emilia e a Echidna. Exatamente, não era mais a Ren. A Ren ela caiu de posição e caiu bastante até. Não que a Ren seja uma péssima personagem, é uma ótima personagem também, eu gosto bastante dela. Sinto até falta dela já, porque eu no começo era chato, porque ela ficava toda hora no pé do Subaru. Subaru-kun, Subaru-kun, Subaru-kun. Mas tu pensa o quanto que o Subaru teve que fazer pra conseguir conquistar o coração dessa garota, né? Então, tipo, tá, justo, tudo bem. E em 2020, ReZero ficou muito em alta novamente por causa da segunda temporada, né? Principalmente por causa da Echidna. Antes a Ren era a Best Wife e depois a Echidna virou a Best Wife, né? Até que teve aquela revelação bombástica que ela é uma bruxa. Tipo, todo mundo já sabia que ela era uma bruxa, mas que ela agisse como uma bruxa ninguém esperava, né? Então, eu fiquei mais apaixonado ainda pela Echidna, né? Porque a Echidna, ela cumpriu muito bem o papel dela. Eu adorei a personagem, tudo nela me fascina. Essa ganância dela, essa vontade dela de ter o conhecimento, de querer usar o poder do protagonista a favor dela pra aprender mais, né? Dela representar muito bem o pecado que ela tem, né? Fora o visual dela que mais colabora pra quem gostar da personagem. Isso é pra todo personagem. Aquelas roupas pretas com o cabelo branco longo dela, eu acho muito bonito. A minha cor favorita é preto, né? Então já é um grande ponto a se ganhar comigo. E tem a Emilia também, né? Aquele visual branco, mais puro, uma elfa de cabelos prateados, olhos roxos. Isso me conquistou também, né? Porque elfas assim são minha raça favorita de todos os jogos. Todo jogo que eu inicio, ou anime que eu vejo, muitas vezes o motivo é porque tem uma elfa ali no meio. E houve muitas coisas em 2020, né? Por exemplo, o servidor do Discord do Barusu que eu entrei, tive mais contato com outras pessoas que gostavam de ReZero, que me apresentaram a web novel, onde eu comecei a ler.
Outras menções que eu posso fazer de pessoas que estavam na época era o Cadu, Zene, o Culto das Bruxas, que eu conheci um pouquinho depois. Eu lembro bastante do Flugel, que tinha a Igreja do Pai do Subaru. Eu nem sei se essa página ainda existe, eu espero que sim. Mas era uma página que fazia bastante meme da temporada de reserva, dos episódios, né? E comentava algumas curiosidades. Era muito bacana de acompanhar. Lembro até que também cheguei a entrar no servidor dele depois ali pra ficar mais integrado, né? Afinal, eu achava muito bacana. O pessoal todo ali é muito bacana. A comunidade de reserva até que é muito boa. Apesar de alguns problemas, né? De teorias viajadas, de teorias malucas e algum cara ou outro aí que acaba trazendo um ar negativo, um aspecto negativo para a comunidade. Num geral, é uma comunidade muito unida, né? O pessoal se engaja muito, né? Empolga muito pra falar sobre ReZero, né? Porque ReZero é um anime grande, tem bastante gente que comenta, que assiste, mas se for comparar a outros que tem por aí, ele não é tão grande assim. Mas é um anime que começou a ganhar popularidade principalmente depois de 2020, por causa da segunda temporada, né? E hoje é aquele questionamento que fica, né? Como que eu fui parar num anime com sofrimento psicológico, waifus e um protagonista que morre toda hora, né? Eu fico pensando, cara, como que eu gostei tanto de uma obra assim? Porque na minha humilde opinião, na minha concepção, ReZero é o melhor isekai que existe. É muito bem estruturado, tem ótimos personagens, o visual deles é ótimo. A história, quantas vezes eu já chorei com aquela história, por exemplo, com a cena do Wilhelm lá nos últimos episódios, quando tem a baleia branca lá. Aquela cena do Wilhelm é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Toda a história dele com a Teresia, aquilo sempre me faz chorar, eu choro feito um bebê. Que nem no arco 2, quando a Emília oferece o colinho pro Subaru, naquela cena eu choro também, porque o Subaru ele tava aguentando muita coisa. Então eu fico até um pouco emocionado, assim, olha, eu não sei o quanto eu sou grato ao Tapei por ter criado essa obra, porque ela é simplesmente magnífica, incrível. O jeito que ela impactou minha vida, assim, foi muitas vezes motivação pra eu querer trabalhar, pra eu querer estudar, porque eu pensava, nossa, eu vou trabalhar, mas quando eu chegar em casa vai ter episódio de ReZero novo, vai ter um capítulo da novel pra ler, vai ter um vídeo do Barusu pra eu assistir. Se eu começar a trabalhar, eu vou ter dinheiro pra comprar os volumes da novel, né? E eu lembro que o primeiro volume que eu comprei até foi o volume 13, né? Porque na época a segunda temporada tinha acabado da primeira parte. Lá naquela parte que o Otto dá um sermão no Subaru, né? Que ele dá um belo soco na cara dele pra dar uma lição de moral. E eu queria continuar acompanhando, né? Mas eu não sabia como. E aí eu comprei o volume 3 da Light Novel, que tinha uma parte ali que o anime já tinha feito do episódio. Porém, ele dava continuidade exatamente naquela parte. E eu lembro que eu ganhei esse volume 13 de ReZero da Light Novel como meu presente de aniversário. Então, olha, foi o melhor presente de aniversário que eu já tive. ReZero, assim, é fabuloso. Tô quase chorando aqui, é sério. Impactou muito a minha vida mesmo. De formas assim que, olha, nenhum outro anime fez e eu espero que nenhum outro anime faça, porque ReZero é único. Eu até pretendia fazer disso um vídeo mais curto, mas é tanta coisa que eu quero transmitir com isso que eu não vou me importar de fazer um vídeo maior. Vai ser um vídeo grande mesmo, sabe? Então que fique assim, contanto que eu consiga expressar em palavras. Eu acho que nem em palavras é suficiente para expressar tudo isso. Voltando ao assunto, né, sobre como é minha relação com a ReZero, hoje em dia eu já sou apaixonado por essa obra, né, quase tudo que tem a respeito eu tô sempre acompanhando, os capítulos semanais da Web Novel, quando tem novidades da Light Novel, quando lança uma Light Novel nova eu vou lá e compro, quando tem pessoal com dúvida eu vou lá e tento ajudar, né, eu tento responder, quando tem vídeo a respeito eu vou lá e assisto, se eu vejo que tem alguém fazendo conteúdo sobre eu vou lá e ajudo, dou um like, assisto, comento, porque eu também gosto de fazer parte dessa comunidade, sabe? Eu também gosto dessa união. Eu acho isso uma das partes mais bacanas da comunidade de ReZero, justamente essa união, sabe? Eu adoro me sentir parte dessa comunidade. E eu espero que isso seja algo que nunca mude. Tipo, por um lado eu quero logo que o Kutabei termine ReZero, que mostre o final, que revele os mistérios, né? Que responda as nossas perguntas. Mas por outro lado eu não me importaria se ele estendesse isso por mais 10 anos. Porque é uma comunidade muito bacana, sabe? É uma sensação muito diferente e... Olha, ReZero, assim, é espetacular, sabe? Agora, quero comentar de coisas que possivelmente têm spoilers, né? Que já se tratam sobre o arco 5 e à frente. Se bem que o arco 5 já foi animado, né? Mas, enfim, qualquer coisa à frente disso já vai ser mais spoiler, né? Então, se não quiser receber spoilers, eu até recomendo sair do vídeo agora ou assista por conta em risco. Depois que eu comecei a ler a web novel, teve o arco 5, né? Que teve toda essa trama da cidade de Pristela. E teve o arco 6. Só que, novamente, o que não falta em ReZero é cena emocionante. Aquele discurso do Subaru no arco 5, meu Deus do céu, que discurso. Ou quando a Emília é raptada pelo Regulus,
Tu fica tipo, meu Deus, como é que vão derrotar um cara desse? Ele é muito absurdo, ele é muito apelão, sabe? Ou quando a capa ela vai lá e transforma todo mundo em inseto, assim, a repulsa que tu sente por ela, mas aquela lógica absurda, distorcida dela é que tipo, você não vai amar eles porque eles têm uma aparência de mosca, sabe? Tipo, a aparência ela é importante no fim das contas. E os arcebispos, eles têm umas lógicas muito distorcidas, mas que até que faz um pouco de sentido e tu se sente mal ainda por entender isso, sabe? Porque, que nem o próprio autor descreve, eles são escórias. As piores escórias do mundo. Não é à toa que em qualquer parte do mundo de ReZero, todo mundo odeia o culto das bruxas, né? Todo mundo odeia os arcebispos. E depois do arco de Prestela, a gente tem aquele gancho pro arco 6 que, ó, depois do arco 4, é um dos melhores. É o melhor. O arco 6, o Subaru, ele tem um alto desenvolvimento muito grande. Aquela cena das xícaras. Poxa, eu deveria ter lavado aquelas xícaras antes de sair de casa. Pra quem pega mais avulsa, assim, essa informação não vai entender muito bem, mas no momento que lê isso, numa light novel, na web novel, ou no momento até que tu vê isso animado, afinal já tá confirmada a próxima temporada, quando vocês verem isso animado, e eu espero que seja animado, vocês vão entender o peso dessa cena. Tem novos personagens que aparecem, novas perguntas, né? Por exemplo, quem de fato é o Subaru, quem de fato é Flugel, por que a torre foi criada e muitas outras perguntas que acontecem. O arco 6 tem cenas da Emília também, né? A Emília é impressionante que depois do arco 3, ela começou a ter muito desenvolvimento. Do arco 4 até o 6 ali, ela teve uma extrema importância. Então em todos os arcos ela teve, vamos ser sinceros, né? Mas no arco 3 ali que ela fica mais fora de cena, né? Porque o Subaru tenta fazer tudo por conta própria, né? Tudo por debaixo dos panos. E eu acho isso algo muito bacana e admirável do Subaru, né? Que apesar da situação toda, de quase desistir, a Ren foi lá, motivou ele e ele se tornou aquele herói dela, sabe? Só que é triste como depois no arco 7 vai lá, o Tapei e acaba com isso. Aí, tipo, ele bota a própria Ren pra dizer, não, Subaru, você não é o herói. E aquilo destrói o mundo do Subaru. Tipo... Cara, que sacanagem que o Tapei faz, sabe? Isso aí é pra acabar com a concorrência mesmo. E temos o arco 8 também, que é uma extensão do arco 7, né? Basicamente, é um arco 7 parte 2. Que tem muita luta, tem muita batalha, tem muita cena de ação, digamos assim. Muitas cenas decisivas, cenas assim que, se for imaginar aquilo animado, olha, só o Futable pra fazer. Porque haja animação, haja detalhes ali pra fazer aquelas cenas. Por exemplo, lutas do Garfield, tem lutas do Cécilos. A vilã do arco foi muito bom, porque o Tapei criou essa personagem e não simplesmente jogou de canto, ele foi lá e reaproveitou ela na história principal. Trouxe o Alibel também, que era um personagem que há muito tempo atrás ele dizia que não teria na história principal, e foi lá e colocou na história principal, então aquilo impactou de uma forma positiva, porque todo mundo ficou muito surpreso. O Alibel é um lobo ninja, né, de Cararag, um mais forte de Cararag, inclusive. E muita gente gosta dele, inclusive eu. Eu acho o Alibel muito da hora. O jeito que ele fala, que ele tem aquele jeito mais sossegado, mais tranquilo. Que tem o cachimbo dele, né, o cachimbo da paz. E que o fato dele ser um ninja. No arco 7 e 8 de ReZero é muito abordado essa questão dos ninjas também. Os ninjas em ReZero é algo muito legal, sabe? Os treinamentos que eles passam, pra que eles foram treinados. E no arco 9 também a gente vai ver um outro exemplo de ninja, né? Que é a Yai, que vai aparecer. E inclusive, ao mencionar o arco 9, tem coisas que acontecem no final do arco 8 que impactam muito, né? Pra dar aquele gancho já pro arco 9, né? Tem um personagem aí, não vou dizer quem, mas é um que começa com um O, que despirocou, sabe? O cara ficou completamente louco e tá atacando caos no arco 9. Então, pra quem ainda não acompanhou, não leu esses arcos, eu recomendo muito. Leia! O arco 9, principalmente, está muito bom. Muita coisa acontecendo, coisas assim que vocês nem imaginam. Olha como é que chegou o nível da obra, né? Quando tu compara o arco 8, 9. Eu lembro que por volta de 2021, 2022, teve o arco 7 e que ele me deu uma boa desanimada, né? Aquilo me afastou de ReZero novamente por algum tempo. Um ano, um pouco mais, eu acho. Porque eu tava acompanhando os capítulos semanais, só que tava aquele ritmo lento. Não tinha muita coisa de fato relevante, assim, que a gente queria ver. Tipo, a gente quer ver, por exemplo, mais da Sátila, do Subaru, a gente quer um pouco dos mistérios, né? Não tinha uma coisa muito bacana acontecendo. O começo do arco 7 ele foi bastante arrastado, sabe? Mas depois melhorou muito e compensou. Agora sim, eu creio que consegui falar tudo que eu queria a respeito de ReZero. Provavelmente não tudo, né? Daqui a pouco, cara, eu vou parar de gravar e daí eu vou pensar, nossa, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter dito aquilo, mas
São coisas que vocês podem até perceber pelo meu jeito de agir, né? Porque se eu ainda tô na comunidade, se eu ainda tô ajudando, se eu ainda tô no meio disso, é porque eu ainda gosto, né? Então, boa parte dessa motivação pra eu querer ajudar é justamente pelo meu amor pela obra, sabe? E hoje eu posso afirmar com segurança que eu amo essa obra. Esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que tenham gostado. Sobre a questão do canal, eu não sei se pretendo dar um foco maior a ReZero, talvez sim, talvez não. Mas é um anime que eu com certeza vou trazer mais algumas coisas sobre, algum vídeo ou outro ainda, tá? E eu tenho novamente que expressar que eu tô muito grato e feliz de poder fazer um vídeo desse. Porque fazer um vídeo sobre ReZero, sobre explicar essa minha relação com a ReZero é algo que eu queria já há tempos. Eu guardo essa ideia assim há anos. E sei lá, talvez uns 2, 3 anos. E só agora tô colocando em prática, sabe? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu tenho um agradecimento imenso e especial, principalmente ao Barusu, porque além de ter apresentado o ReZero, né, mais informações sobre, de ter feito esses vídeos, também foi um cara que me incentivou a criar esse canal e a ir atrás disso, né? Um cara muito gente fina, então só gratidão, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo e espero que possamos nos ver no próximo.